Você está pronto para uma conversa que vai acontecer aqui hoje? Então prepare o seu coração porque vai ser um episódio incrível. O primeiro episódio da Playpé, o seu primeiro podcast. Vamos explorar temas importantes como direitos, acessibilidade, maternidade inclusiva, terapias e tudo que uma criança com deficiência múltipla e intelectual precisa para estar em meio à sociedade que hoje é tanto exigido a sua participação. Em homenagem à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Múltipla e Intelectual, trazemos hoje ao nosso podcast duas pessoas extremamente importantes e que vai tocar o seu coração com suas falas, que é a Jaqueline, a mãe do Luca, e o Matheus, fisioterapeuta de neuroreabilitação, que já está atuando com crianças atípicas há muitos anos. E nós vamos ter um bate-papo muito importante aqui para falar de toda essa participação e desenvolvimento da criança e também o quão os calçados da Playpé fazem a função no dia a dia e auxiliam no desenvolvimento das crianças. Muito prazer, meu nome é Bárbara, sou fisioterapeuta, diretora de um ecossistema que é intensiva, Centro Transdisciplinar Estudos, da Playpé Calçados e também da Bamu Calçados. Hoje estou aqui para a gente falar sobre as pessoas com deficiência, o quanto a gente pode inseri-los na sociedade com mais autonomia e também desejos de sua participação e inclusão. E sou muito grata por esse episódio, porque ele vai ser, assim, incrível e a gente vai trazer coisas muito especiais em nossas falas, que vai auxiliar você, mãe, você, terapeuta, em toda essa rotina do dia a dia com as crianças. Jaque, tudo bem? Tudo bem. Muito prazer. Prazer é meu. Eu sou muito grata por você estar aqui hoje, viajou de tão longe, né? Eu que agradeço, viu? Como é que tá o Luca? Como é que foi a história? Me conta tudo, como que é a rotina do dia a dia, partindo lá da sua gestação. Tá bom, história longa. Olha, o Luquinha, agora ele tá bem, graças a Deus, mas nós tivemos momentos bem difíceis até agora. Nós temos, acho que, 7 meses de tranquilidade nesses 2 anos e meio da vidinha dele. Uhum. A gestação foi muito tranquila, eu trabalhei minha gestação inteira e a dor de cabeça começou mesmo na hora do parto. Aí, dali em diante, o que aconteceu? A médica forçou muito pro Luca nascer e eu fui pro hospital já com a bolsa estourada e quando eu cheguei lá não tinha dilatação, então forçaram o parto. Eles queriam um parto normal de qualquer jeito. E eu não tinha dilatação e fiquei com a bolsa estourada quase 3 dias, sem ninguém fazer nada. E, nossa, foi o que deveria ser o melhor dia da minha vida, foi o pior dia da minha vida, que foi o dia do parto, que a gente sofreu demais. E o Luca sofreu a falta de oxigênio, né? E como eu não entendia nada sobre o assunto, eu ainda fui para casa achando que eu tinha tido um bebê saudável. Eu não sabia de nada. Até 1 aninho de idade, eu não sabia de nada. Eu só descobri que o Luca tinha paralisia cerebral quando ele completou 1 ano de idade. Que uma assistente social me chamou para conversar e falou, né, que eu poderia ter direito a algum benefício e tal. E eu fiquei até assustada na hora. Eu falei assim, mas epilepsia dá direito a benefício? Aí ela, mas o Luca não tem só isso de diagnóstico. Ele tem paralisia cerebral. Aí eu comecei a chorar e foi no meio de um corredor que eu tive essa notícia. Comecei a chorar, já não sentia mais perna, não sentia nada. Chorei horrores e ela me chamou para conversar e me acalmou e contou direito, né? Uhum. Que ele poderia melhorar, né? Aquelas conversas de conforto, né? Me confortou naquele momento, mas ali eu acho que foi onde começou a minha luta mesmo, né? Eu acho que para as pessoas entenderem, né, como é que parte a deficiência, então uma pessoa leiga, né, como nós mães, eu também sou mãe, como que a gente
pode ter um filho com deficiência, né? Por diversas maneiras. Ele pode ser geneticamente afetado, né? Por uma síndrome, por uma questão genética do casal, da família, e vir com essa deficiência. Essa deficiência pode se estabelecer ainda intraútero, durante a formação desse bebê. Isso é bem possível, por deficiências de vitaminas, que faltou ácido fólico no corpo da mãe, esse corpo não está preparado para o desenvolvimento desse bebê, ou algum próprio evento do próprio bebê, né? Às vezes a mãe está preparada com esse corpo para gerar essa vida, mas o bebê não tem as condições necessárias ali para desenvolver. Então, durante a gestação, você também pode desenvolver uma pessoa com deficiência. Sim. E os episódios de parto, que a gente chama de perinatal. Então, tem o pré-natal, né? Tem o perinatal, que é durante o nascimento, seja um parto cesárea, seja um parto normal. Problemas ali naquele momento podem levar a uma deficiência. E pós, na primeira infância, que a gente fala, até 2 aninhos, né? Então, algum acometimento ali na primeira infância da criança. Então, esses momentos são cruciais. E no seu caso, foi que você gerou um filho, né? Tranquilo, ele se desenvolveu super bem, fez o pré-natal, ele estava super bem, nasceu a termo, inclusive. Isso. Né? Do parto normal que foi forçado, acabou sendo uma cesárea, indo para uma cesárea, né? Isso. Então, realmente a deficiência do Luca veio durante esse período Isso. perinatal. Foi causada por causa da falta do oxigênio. O Apgar dele foi 5 e 8. Certo. Que é primeiro minuto, né? Primeiro minuto e último, e quinto minuto. Foi 5 e 8 o Apgar dele. Quando ele nasceu, ele não chorou. Eu não tinha forças pra nada. Quando tiraram o Luca, aí eu desfaleci. A médica só colocou ele, encostou ele assim, né? No meu rosto. Eu só vi que ela cabeludo, não vi mais nada. Apaguei. E ele não chorou. Aí fizeram a estimulação com ambu. Essas partes eu sei por causa da documentação, né? Que eu li. Estimulação com ambu pra ele ficar bem. E dali já foi direto pra UTI. Aí 18 horas após o nascimento, ele teve a primeira crise convulsiva dele. E eu tava apagada ainda. 18 horas após o nascimento dele. Eu sofri demais, eu não tinha força. Então você também correu um risco de vida, né? Nossa, a minha saturação chegou a 65. Nossa. Na hora do parto. Sim. Eu confiava tanto, assim, de olhos fechados, em médicos, e em qualquer outra pessoa, de que eu tô vendo alguém sofrer, eu não vou deixar. Eu confiava que uma coisa dessa nunca iria acontecer. Porque você confia no médico. E ali eu me senti abandonada na hora do meu parto. Foi o dia que eu vou chorar se eu começar a falar disso. Foi o dia que eu me senti mais abandonada. Foi o dia do parto, porque eu pedia socorro, passava um monte de médico, um monte de enfermeiro, e eu pedia socorro, eu falava, isso não tá certo, isso não tá normal, tá acontecendo alguma coisa de errado, eu não sentia mais o Luca mexer. E eu acho que por eles acharem que as mulheres são escandalosas, gritam demais, desnecessário na hora do parto, eu já saí de casa com aquilo na cabeça de que eu vou aguentar até a última, eu não vou ser essas mulheres escandalosas que são maltratadas. Porque na minha cabeça elas eram maltratadas porque eram escandalosas, né? E eu segurei muito de gritar. Eu não gritava, eu só pedia ajuda. Alguém vinha fazer um exame, eu falava, pelo amor de Deus, me ajuda. Alguma coisa tá errado. Isso não tá certo. Antes de vir pra cá, eu sabia que o bebê só poderia ficar, se eu não me engano, 16 horas após a bolsa estar rompida pro nascimento. Já passou tantas horas. E aí, daqui a pouco, eu comecei a ficar muito confusa lá. Eu não sabia que horas que era, não sabia, já tinha virado o dia, sabe? Eu comecei a ficar confusa, porque foi muita medicação para estimular e muitas horas, né? Muitas horas. Muitas horas. Então... Fora o cansaço, o estresse do momento. Então, eu comecei eu implorei demais ajuda e eu não acreditava que estava acontecendo aquilo ali, que era possível acontecer uma coisa dessa ainda. Ainda em tempos que vivemos,
existe muito erro médico, muito, né? Médicos que querem forçar o parto normal, que querem insistir em algo que a natureza não está preparada, né? É a natureza da mulher, ela não vai dar conta daquilo e os médicos não estão respeitando, né? Lógico que a gente não pode generalizar, mas você teve aí esse azar de cair na mão dessa médica, a qual te causou uma criança com deficiência. Isso. Né? Porque você não tinha, então foi uma causa. Foi uma causa de erro humano. É igual um avião que cai. Geralmente um avião que cai quando o piloto não tá muito bem, né? Uma falha humana. Então, assim, é pra gente entender que as deficiências múltiplas, que é o caso do Luca, né? Hoje ele tem 2 anos e meio, ele tem dificuldade, né? Ele não anda, ele depende de uma cadeira de rodas para mobilidade, depende de você e do seu marido para tomar banho, para comer, usa gastrostomia, né? Sim. Tem uma dificuldade para falar. Então, vejam só, né? Toda deficiência múltipla, provavelmente... Ele foi afetado em tudo. Essa anóxia, para a gente entender, essa falta de oxigênio, quando pegou o cérebro do Luca, pegou tudo, não pegou partes. Pegou a maior parte, que é a motora, que foi mais afetada. Então, desde o motor da movimentação do pé, da perna, até da boca, né? Porque ele tem dificuldade para comer. Então, tem toda uma questão que... generalizada aí, que a pegou, né? Então, e até agora que o Luca tá com 2 anos e meio, eu não tive acesso a uma ressonância magnética. Nossa! Para poder saber realmente quais são as lesões, as partes afetadas do cérebro dele. Provavelmente, pelo nível da lesão, provavelmente tudo. Ele enxerga? Enxerga, mas ele tá usando um óculos com 3 graus. Ele tem miopia e astigmatismo. Então, provavelmente pegou alguma coisa ali de occipital também, que é mais a parte de trás. Então, a deficiência múltipla é quando a maior parte do cérebro é afetada. E aí, ocasiona dificuldade em vários sistemas. Então, é múltiplo quando pega visual, auditivo, fala, motor, o intelectual, que é o raciocínio lógico, né? Que é nossa parte de memória, cognição. Né? Então, provavelmente, né, você foi desassistida. O seu pré-natal foi legal? Foi bom? Pelo SUS. Mas foi bom? Foi bom. Pré-natal não tem do que reclamar. Foi tudo pelo SUS, mas eu tive uma boa assistência. E o nascimento também pelo SUS? Sim. Então, assim, a gente consegue ver que a deficiência do Luca partiu desse parto, né? E até pela uma desassistência, e até hoje você tá desassistida. Até hoje. Porque o pediatra não enxergou, não viu durante esse 1 aninho dele. Então, se você tivesse corrido com o Luca desde o começo para as terapias, né? Muita coisa a gente poderia ter evitado com a estimulação precoce, e você acabou indo para as terapias a partir de 1 aninho, né? Então, é uma história que o mundo inteiro deveria ouvir. E principalmente chegar aos médicos, né, Jaque? Então, assim, acho que uma coisa que prejudicou muito, muito mais o Luca foi... Nós saímos da maternidade 26 dias de UTI, após o nascimento dele, sem medicação nenhuma. Nem para epilepsia? Não. O médico falou para mim assim, isso foi um episódio... pontual. Isso, não vai acontecer mais. O Luca é neném normal. E eu já retirei a medicação dele, semana que vem vocês vão para casa. E eu fui para casa com ele sem medicação nenhuma. Erro 2. Sem saber como que era uma crise convulsiva, porque eu não tinha visto nenhuma. Então, quando eu fui para casa, se passaram 4 meses, o Luca tendo convulsão em casa, e eu não sabia como que... Eu não percebia que ele estava tendo uma crise convulsiva. Porque às vezes as pessoas acham que a crise convulsiva... vai ser aquelas crises igual que vê de adulto, que se debate. No bebezinho é muito difícil você perceber. Um movimento estranho que ele fazia, que a minha sogra até falava assim, não, Jaque, eu acho que ele tá procurando peito. Porque ele simplesmente virava a cabecinha pra cima e olhava. Só que era repetitivo. Mas eu não sabia disso. E até eu perceber isso,
Se passaram 4 meses, o Luca tendo várias crises convulsivas em casa. Isso também derruba neurônio, né? Então vamos pensar assim. Pode ser que a lesão não tenha sido tão grave, mas aí no decorrer dessas crises, né, ocorre morte de neurônio. Então, porque quando ele veio para casa, durante até os 2 mesinhos dele, ele era um pouquinho mais esperto. Ele já ficava de barriguinha para baixo, ele brincava com o brinquedinho do Mobile. E aí foi passando o tempo, ele foi parando de fazer certas coisas. Eu só tive a certeza mesmo que ele estava tendo crise convulsiva, que tava acontecendo alguma coisa de errado, quando ele começou a ficar muito quieto. Uhum. Ele começou a parar e ficar meio que no mundo da lua. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Aí eu tinha o contato de uma mãe de UTI, que eu tinha conversado muito, que ela tinha um nenenzinho lá. E eu mandei mensagem, falei assim, você já viu o Luca tendo alguma crise lá na UTI? Aí ela falou, eu vi. Aí eu gravei e falei pra ela, era assim? Ela falou, era, Jaque, era assim. Uma vez eu vi e eu chamei as enfermeiras para acudir ele. Foi aí que eu corri atrás de uma neuro, que foi a outra luta pra gente encontrar uma neuro que soubesse tratar mesmo e que soubesse controlar as crises do Luca. Isso daí foi outra luta que a gente começou a enfrentar. E demorou bastante pra gente ter esse controle e pra gente encontrar uma neuro. Então é isso, né? Hoje ainda a gente vive essas histórias trágicas, né? E, infelizmente, isso ocasionou... lógico, o Luca é uma criança, a gente vai falar muito sobre capacidades e potencialidades aqui, mas que a gente poderia ter tido uma história diferente para ele, né? Sim. Com certeza. Eu falo assim que eu não me preparei, né, para estar em terapia a semana inteira, para estar em hospital o tempo inteiro. O hospital que o Lucas chega, todo mundo já conhece, porque a gente tá lá praticamente toda semana. Quando ele usou sonda nasal, ele puxava toda semana, arrancava. Então, a gente vive em hospital, vive em clínica de reabilitação e consulta médica. Essas são as nossas saídas, nossos passeios são esses. As rotinas, né? E eu não me preparei para isso, né? Teve até uma certa época que foi quando eu decidi pedir ajuda, abrir, né, minha história para a internet. Foi quando o Luca estava nessa fase que ele broncoaspirou e falaram comigo sobre pôr uma sonda. Ali foi... Eu perdi o chão. Eu falei assim, nossa, ao invés da gente estar evoluindo, a gente vai dar uma regredida grande aqui. É um outro luto, né, Jaque? Primeiro luto, tudo o que aconteceu no parto, depois vem o luto do diagnóstico, depois vem o luto das consequências. E essa mãe vai ficando cada vez mais desassistida. E aí vem os terapeutas, né? Que eu falo que são os anjos. São. Nossa, quando o Luquinha tava com... Foi o ano passado, ele já tava com quase 2 aninhos. Quando eu encontrei uma clínica que... Eu via na internet, assim, as crianças fazendo umas atividades muito diferentes do que o Luca fazia, né? Que não tinha acesso. Aí eu falei assim, peraí, tem uma coisa errada, né? E aí a gente começa a acompanhar algumas crianças com diagnóstico parecido e que tá tendo certas evoluções. Aí você vê que é porque tá tendo acesso a coisas diferentes. E o Luca estabilizado ali, sem melhorar em nada. Aí eu resolvi abrir a minha história pra internet e muitos amigos, muitos mesmo, muita gente desconhecida e muito amigo de trabalho também da minha profissão, me deram uma ajuda que foi o pontapé para colocar o Luca numa clínica particular. E conhecer aquilo, porque enquanto eu não conhecia, eu achava que era um inalcançável. Porque a gente só... Depois que você tá dentro... Depois que você entendeu... Você se vira, você dá um jeito para continuar ali. O difícil é você conhecer aquilo e entender que aquilo ali é possível. Você consegue colocar seu filho ali. Você consegue. Porque depender só das terapias do SUS não é suficiente para as crianças. Não é suficiente. Infelizmente, tem muita terapeuta boa no SUS. O Luca, ele é atendido pela terapeuta ocupacional do SUS que acompanha ele no SER desde que ele nasceu. Ela é maravilhosa. Ela atendia ele uma vez por semana. Só que aí o Luca vai crescendo
e tem que afastar um pouco mais para poder atender outras crianças que estão chegando, porque a demanda é muito grande. Então, agora ele só é atendido por ela a cada 15 dias. E ele tinha a fono, que era só meia hora de sessão semanal. Para uma criança com disfagia grave, broncoaspirando, isso não era o ideal para ele, entendeu? Por isso que eu me desesperei, pedi ajuda, que foi uma coisa muito difícil de fazer. Quem nunca precisou de nada, não que a gente tinha uma vida maravilhosa, sobrando riqueza, não. Mas a gente sempre teve o que a gente quis, trabalhando. E eu me programei para ter uma criança típica. Meu sonho era o Luquinha. O Luquinha vai ter de tudo, não vai passar dificuldade, porque a gente passou e ele não vai passar, ele vai estudar numa escolinha particular e vai ter uma vida boa. Mas tudo mudou, porque o que hoje eu poderia gastar com um passeio pro Luca, eu não posso, porque eu tenho que... É medicação, é terapia, é muita coisa. São outras prioridades. São outras prioridades. Então, as coisas simples que seriam, vai ficando de lado. Vai ficando de lado. Eu mesma... O que você diria para uma mãezinha de UTI hoje? Uma mãezinha de UTI, eu diria... Não acreditar de olhos fechados no que o médico diz. Às vezes vale você acreditar mais em uma outra mãe do que em um médico. Hoje em dia eu vivo muito isso. Muito. Às vezes o médico me dá uma indicação de uma medicação e eu vou consultar alguma mãe que aquela tal do médico não deu certo e a mãe me passa o remédio correto. Eu faço muito isso hoje em dia. É errado? É errado. Só que é o que funciona. É o que funciona. E muitas vezes, aí eu pego e falo pra médica, doutora, isso aqui não deu certo, uma mãe tomou tal coisa, com o filhinho, tal. Você acha que pode pro Luca? Pode. E eu dou e dá certo, entendeu? Então, hoje em dia, eu não confio em médico nenhum de olhos fechados. Não confio. Eu nunca vou ouvir a palavra só de um médico. Nunca. Eu sempre vou em 2 ou 3. Coisa que antes do Luquinha não era assim, né? Antes do e sair da UTI e buscar estimulação precoce, você indicaria? Mesmo sem diagnóstico? Sim. Você iria hoje? Até para uma criança que só nasceu prematuro, sem problema nenhum. Eu indicaria buscar a terapia. A estimulação precoce, né? Estimulação precoce, porque, infelizmente, também, quando a criança é uma criança que não teve problema nenhum neurológico, sai da UTI, foi para UTI somente porque nasceu prematuro. Muitas mães levam aquela de que vai ter um atrasinho no desenvolvimento por ser prematuro. E vai levando isso, e na verdade, se tivesse o estímulo adequado, não teria esse atraso. Ou talvez até tenha algum problema a mais, né? Que demora para diagnosticar. Eu aconselho as mães, todas as mães que hoje em dia me procuram, bastante mães, e infelizmente ainda acontece muito o que aconteceu comigo, com muitas mães. Isso não para. No mundo de hoje, se eu for procurar nas conversas lá, vai ter mãe que aconteceu isso a semana passada, tem mãe acontecendo isso o tempo inteiro. E eu aconselho elas, olha, não ouça só essa médica. Procura sempre uma segunda ou uma terceira opinião. Hoje em dia é o conselho que eu mais dou. E também entre um grupo de mães. Porque a experiência das mães conta demais. Hoje em dia eu vivo muito da experiência das mães para cuidar do Luca. Demais, demais. Isso é bom, né? Uma fortalece a outra e aí as experiências vão, né, se somando. Matheus, eu queria fazer uma pergunta para você, né? Que está há tanto tempo, gostaria até que você se apresentasse para nós aqui. Como é que é no seu consultório hoje, na rotina do seu dia a dia, com seus profissionais que você lidera, tantos anos aí atendendo as crianças com paralisia cerebral, que é o mesmo diagnóstico do Luca. O que você tem para dizer para a gente? Apresentar primeiro, né? Então, sou o Matheus, sou fisioterapeuta atuando há 10 anos. No centro intensivo. Atualmente eu estou como coordenador do setor de físio agora, o pessoal. Estou com em torno de 6 físios.
E assim, é um desafio, mas é um trabalho muito gostoso. Vendo você falar, eu acho que essa rede é fundamental. Então, a gente como terapeuta, acho que é o primeiro que abraça, né, a família depois, porque o médico é sempre aquele primeiro momento e não tem aquele acompanhamento, né? Acho que a gente que tem que ter essa sensibilidade para estar apoiando, não só da fisioterapia, mas da equipe como um todo, né? Isso daí a gente trabalha muito e essa rede é muito importante e acaba sendo fundamental não só ali o atendimento, mas o que acontece dali para frente, né? Ter essa sintonia com a família, não só no processo terapêutico, mas no atendimento. Depois, vendo a criança como um todo, indicando, né, para médico o que precisa. Tudo eu acho que essa dificuldade que vocês têm, que o médico tratou ali a epilepsia e deixou. Acho que essa sensibilidade de ver o todo depois acaba sendo mais na parte da reabilitação, né? Então, a gente vai ver o que precisa na parte ortopédica, a fono na parte dela, o que precisa, a psico, e a gente acabar conseguindo ver como um todo e entregar para vocês como um apoio para poder melhorar a criança como um todo e ir adquirindo esse processo terapêutico, né? Então, no mundo ideal, se o Luca tivesse tido acesso, né, às terapias desde cedo, eu acredito que os terapeutas teriam, né, sabido me informar o que estava acontecendo. Porque hoje em dia eu tenho um olhar mais assim apurado. Imagina vocês, né, que trabalham na área. Se eu vejo uma criança assim, a gente já consegue perceber que ali tem alguma coisa. Então, se o Luca tivesse tido o acesso correto, eu acho que os terapeutas teriam me orientado. Olha, mãe, tem alguma coisa aqui, vai atrás. Mas, infelizmente, na nossa realidade não é assim que funciona. Tem muita criança que chega pra gente tardiamente também. A maioria, na verdade. É muito difícil nesse primeiro ano a família já ter um diagnóstico, porque geralmente os pediatras pedem espera. Cada criança vai ter o seu desenvolvimento, espera mais um pouco, né? É o tempinho deles. A gente ouve muito isso dos pediatras. Só que, mesmo a criança chegando tardiamente, a gente consegue olhar para ela como, primeiro, criança. O que ela gosta? O que a gente pode ajudar? Lógico, o fisioterapeuta ele vai olhar o corpinho, tanto é que a Playpé nasceu por isso. Sim. Né? Eu trabalhando anos e anos o corpinho dessas crianças com paralisia cerebral e eu não tinha nada para colocar no pé, a não ser uma órtese. Então, ou eu tinha a opção da órtese, ou eu colocava um chinelo, ou eu colocava qualquer coisa que não dava estabilidade e eu perdia tudo que eu tinha trabalhado no corpinho. Até que eu fui para a Alemanha, conheci um produto ortopédico da Polônia, trouxe para o Brasil, importei por vários anos. Porém, pela dificuldade da entrada do produto no Brasil, eu acabei criando a Playpé, né, modificando, trazendo a minha visão, junto com o ortopedista, a nossa visão para o calçado, pensando no pezinho da criança, né, com neurodesenvolvimento atípico, porque eles têm um pé diferente, né? O pezinho deles são acometidos diante da lesão neurológica. A gente sabe, todo o corpinho e o pé. Mas por que o pé? Porque essa atenção toda especial para o pé. Porque o pé é a nossa base de suporte. E, pensando no Luca, ele é uma criança que tem difícil controle de tronco. Sim. Para ficar em pé, a base de suporte dele, que tem toda a responsabilidade de sustentar o resto do corpo, é o pé. Se eu não der uma estabilidade ali, ele não vai conseguir. Então, eu coloco uma órtese, o qual a Playpé tem produtos, calçados, tênis, né, para usar com órteses, todos estilosos, bonitinhos, para as crianças usarem. Mas também a gente tem uma outra opção, que são as sandálias, que são as botas, que tem estrutura para dar base de suporte para as crianças. Então, quando a gente prepara todo esse corpinho da criança, né, a gente tem esse olhar técnico, deixa a criança estável para ela ficar em pé, para ela fazer uma atividade, para ela andar com suporte, sem suporte, com apoio, com andador, enfim, a gente consegue ter uma criança mais estável, não tão preocupada com o corpo e ela pode brincar.
Porque se ela fica o tempo todo procurando equilíbrio, procurando como controlar o corpinho dela, ela não vai ter foco para brincar, né? Então eu queria essa criança bem, né? Quando surgiu a Playpé, eu queria essa criança bem, com o corpo bem estruturado, tudo muito arrumadinho, pensando agora bem tecnicamente como fisioterapeuta, mas que ela possa brincar, participar da maneira dela. O Luca, quando a gente bate o olho, a primeira impressão é, nossa, ele não anda, ele não fala, não é? Uhum. Porém, se a gente começa ali entender o funcionamento do Luca, a gente vai ver que ele tem muitas potencialidades. Seja com apoio, vai ter que dar. A gente não vai fugir do apoio. A gente vai precisar de um calçado ortopédico, Sim. a gente vai precisar de uma órtese, a gente vai precisar de uma roupa compressiva para dar o suporte. Mas para quê? Para ele ter o direito de ir para a escola, para ele ter o direito de brincar. Ele foi tão barrado desde o nascimento da vida dele, tantas crianças passam por isso, e por que que agora, com tudo estabelecido, esse é o Luca, ele não vai ter a oportunidade de viver em sociedade? Então a gente tem que olhar para o Luca agora, independente das condições motoras, intelectual, a deficiência múltipla que ele tem, a gente não tem que olhar para isso, a gente tem que olhar para o Luca. O que ele gosta? O que a gente pode fazer para ajudar, para ele ter uma qualidade de vida melhor? Exato. Ele precisa de qualidade de vida, ele precisa de muitas terapias, ele precisa do calçado, ele precisa. Não tem como a gente tirar isso. Só que a nossa visão é de participação. Amigos, participação, eu sempre falo, né, que as crianças entre elas se viram, elas não têm o olhar preconceituoso de um adulto. Não. A criança, ela... Um ser único. Né? Um ser único, e entre elas se viram. Eu falo que elas aprendem e sempre vai aparecer os anjinhos, aquele que tem mais o apego, né? Então, é isso que a gente vive, né, Má? No nosso dia a dia. É sair desse modelo médico, né? Que é só focado na doença. Em 2001, a Organização Mundial da Saúde formou um modelo que chama CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, que trata a condição de saúde e vê que nem o Luca, ele tem a paralisia cerebral? Tem, mas é isso. O que vê além disso? Então, esse modelo aborda isso daí, que é o que a gente usa na nossa intervenção, na neuroreabilitação. Então, vê ele como um todo, vê ele de forma holística, ele não precisa só da física, ele precisa de tudo para ele poder brincar. Né? Vê, que nem a Bá falou, a participação dele. Que é o foco, né? A gente vê as capacidades. O que ele faz além da doença? A doença aconteceu, né? A paralisia está ali. Mas o que ele faz? A limitação é o que a gente vai intervir para ajudar ele. É bom até a mãe saber disso, porque, Sim. assim, para eu entender isso, demorou 2 anos e meio. Para eu sair dessa fase do aceitar ali, porque a fase de aceitar o que aconteceu é a pior fase. Eu tive que passar em terapia, passei com psicólogo. Eu tive que tomar medicação, ainda estou tomando medicação para ansiedade, para depressão. Porque, que nem a minha psicóloga, ela explica que o que causa a depressão é um momento ali que você ficou sem ação, que foi o momento do seu parto, que não estava nas suas mãos ali, você dependia de outros para aquilo e foi um momento traumatizante. E muitas mães param ali. E fica remoendo, porque isso aconteceu, porque eu não acredito mais em Deus, por quê. E muitas vezes só foca nas coisas ruins, só foca no meu filho agora tá com paralisia, meu filho não vai andar, como que ele vai pra escola, não vai comer, não vai brincar, eu não vou levar em festa. E demorou 2 anos e meio, mas hoje eu procuro enxergar as coisas boas que o Luquinha tá tendo. Quando alguém chega e eu falo assim, olha, o Luquinha recentemente conquistou com a fono, com a reabilitação de fono, ele tá conseguindo comer pastoso. Isso foi juntamente com a cirurgia da gastrostomia dele, pouco tempo depois ele começou a comer pastoso, via oral. Então foi uma baita de uma conquista. Aí às vezes eu vou dar essa notícia e a pessoa fala assim, tá, mas e o líquido? Tá, mas e o sólido? Entendeu? Então tem gente que quer enxergar o lado
ruim. Eu quero enxergar o lado bom. É uma conquista maravilhosa, eu vou comemorar isso daí muito, muito. E hoje em dia a gente vive disso. Eu e meu marido, a gente Pequenas vive conquistas, das né? pequenas conquistas. A gente esqueceu. Vamos esquecer um pouco as dificuldades, porque isso aqui já está encaminhado. As dificuldades dele a gente já entendeu. Uhum. O que ele tem, que possivelmente pode continuar a ter ou não, né? A gente pode conseguir reabilitar. Mas vamos focar agora nas conquistas, porque os probleminhas dele já tá encaminhado. Ele tá fazendo as terapias. Em casa eu ajudo o máximo que eu posso, porque eu também tenho que trabalhar para poder pagar as terapias. Não consigo fazer... Muitas vezes eu não consigo fazer tudo que os terapeutas me indicam para fazer em casa, porque é muita coisa. Ô, Jaque, e a gente tem que tomar um certo cuidado com esse modelo médico, que é isso aí. Leva para a mãe a responsabilidade de ser uma terapeuta em casa. E não é esse o objetivo. Prática centrada da família não é isso. Eu saio na porta do meu consultório e falo para a mãe, faça isso, sabendo que a mãe tem que lavar roupa, cuidar da criança, dar o banho, fazer a comida, trabalhar, pagar as contas. Então, prática centrada na família não é isso. É a união dos terapeutas com a família na dificuldade, na facilidade, contando com as potencialidades da criança e facilitando o dia a dia. Sim. Tipo, você vai dar um banho nele. Você vai dar um banho. Aí você vai levar para os profissionais, olha, eu dou o banho assim, assim, assim. A gente tem caminhos, conhecimento, por tudo que a gente estuda, do que pode te auxiliar. Já que se você fizer assim, se você fizer assado, e você vai trazer. Você vai trazer pra gente e a gente vai junto construir o melhor banho possível para vocês dois. Incluir alguma técnica ali que vai ajudar o Luquinha na reabilitação. É isso que hoje eu tenho. Mas sem forçar, entendeu? Sim, sim. Precisa ser uma coisa natural, precisa ser que nem o uso do calçado ortopédico. Ele precisa ser contínuo, Sim. né? Uhum. Então, a criança tem a indicação de usar playpé para ficar em pé, para fazer os treinos de marcha, enfim, para ficar posicionado na cadeira de rodas, precisa. Então, a mãe toma essa consciência, então toda vez ela vai colocar o calçado para que a criança utilize e tenha os benefícios. Então, não pode ser uma coisa forçada, tem que fazer parte do dia a dia natural ali. Colocar uma órtese, e não a família virar um terapeuta. Isso daí é muito difícil. Eu acho que... A participação da família é importante, senão Sim. a criança não evolui. Sim. Se eu faço tudo o que eu faço em terapia, depois você chega em casa e deita a criança e lá ela fica, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, eu tive dois tipos de atendimento nessa questão de terapia. Tem o atendimento do SUS, que era basicamente, eu vou te instruir para você fazer em casa o que o seu filho precisa, porque eu não consigo ficar te atendendo aqui, eu só vou vir uma vez por mês e você vai... Você vai ser a terapeuta. Que é isso aí que você acabou de me falar, né? Esse é o modelo médico. Então, eu até falei, isso não vai dar certo para mim, né? Dispensei. E corri pro outro lado, que são as terapeutas que o Luca tá fazendo agora, que é um mundo que eu não conhecia. Ainda existe mãe que tá aqui nesse mundo aqui, ó, que elas falam que é maravilhoso, porque elas nunca tiveram acesso ao outro mundo. Tá, mas entendeu? você deixa de ser mãe e você passa a ser uma terapeuta. Não, então, mas sim, Né? esse Tem que aqui tomar- tá errado. Tem que tomar um certo cuidado. Hoje em dia, as terapeutas que o Luca tá passando, não tem do que reclamar. Elas falam assim, já que você não escova o dente do Luquinha, então na escovação você aproveita para fazer esse movimento de língua. Olha, 3 puxadinhas para frente. Isso é Maravilhoso. prática centrada na família. Então, maravilhoso. E elas se preocupam com o Luca. Outro dia eu até chorei, porque eu falei assim, eu falei pra fono dele, eu falei assim, Bruna, não tô conseguindo fazer o que você me passou. Aí ela, não esquenta, Jaque, não esquenta, é assim mesmo. É para incluir na sua rotina, quando você puder. Ah, você vai dar um banhinho? Faz tal coisa. Ah, você tá ali fazendo um carinho nele? Faz essa movimentação no queixinho dele. É diferente, né? Uhum. Do que você jogar em mim A a responsabilidade. responsabilidade total. Exato. Então, muita gente não tem acesso a isso. Não tem ainda. Uhum. Terceiro mundo, né? Somos ainda. É. Bom, ô Jaque, e me fala, como que você conheceu a Playpé? Como que
você teve acesso, né, aos nossos produtos? Qual foi a sua experiência? Olha, eu conheci a Playpé através de... Eu já tinha visto em rede social. Só que quando... Essa clínica aí só falo dela porque eu fiquei... Quando eu conheci essa clínica que o Luquinha tá agora, que foi assim que ele começou a broncoaspirar, eu me desesperei procurando fono. Conheci eles logo me apresentaram o sapatinho, porque ela tinha lá um modelo, a fisioterapeuta tinha lá, e eu levava o Luca com qualquer calçado. E quando ela colocava o Luquinha de pé, ou na esteirinha, aí ela ia fazer qualquer movimento e o sapatinho saía. Ela não conseguia fazer exercícios com o Luca, com os sapatinhos normais que eu levava ele. E ela tinha um lá desse da Playpé, e ela colocou no Luca e falou, Jaque, olha a diferença. Ele ganhou estabilidade na hora que ela colocou. Aí eu falei pra ela assim, eu vou ver quanto custa e vou comprar pro Luca. E aí eu fui lá, comprei parcelado, comprei pro Luca. E o que aconteceu? Nunca mais comprei nenhum outro tipo de calçado. Nunca mais comprei. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas é um valor maior do que um calçado comum, mas você não precisa ter 10. Você acaba gastando mais com um monte de calçado comum, sendo que você pode gastar... Você compra um desse aqui que nem parece uma órtese. A minha irmã olhou assim e falou, mas isso não é órtese. Eu falei, é um sapatinho corretivo, ajuda ele na pisadinha. E hoje eu falo para as mães na minha rede social, eu falo assim, gente, o Lucas só tem esse calçado. Eu não fico trocando de calçado, ele não tem um monte de tênis. Porque é só beleza. Para ele, os outros tênis vão ser só beleza. Então, ele usa a botinha e acaba que eu gasto até menos do que comprar um monte de calçado que não tá ajudando ele em nada, só para ficar bonitinho. Sem falar que a botinha fica maravilhosa. E eu combino com tudo. Às vezes eu coloco até uma roupinha mais estilosinha e a botinha combina. Então, não é marketing, não é marketing. É a realidade. É a realidade. Hoje, ao invés de eu gastar com um monte de sapatinho, eu gasto com a botinha que vai estar ajudando na saúde dele. É isso, fico muito feliz pelo seu relato, porque era essa a intenção quando tocou no meu coração e eu falei, eu preciso trazer para o mercado brasileiro um calçado estruturado que vai dar a base de suporte para as crianças e as mães ficarão satisfeitas. Eu agradeço por você ter pensado nisso. Nossa! Porque está ajudando o Luca. Ai, que bom. E muitas crianças. E muitas outras crianças, com certeza. Também fico muito feliz, não é fácil, você vê, né? Te contei ali nos bastidores, briga constante com fábrica, né? É difícil. Ajustes, e os terapeutas dão feedback se não tá bom, tem que melhorar aquilo. Então, a empresa também, a Playpé, se preocupa muito com a qualidade, a gente está em constante melhora dos nossos produtos, a gente tem um atendimento impecável, né? Que eu sempre procuro tá trabalhando com a equipe do comercial para isso, né? A gente nunca indica o calçado ideal para criança, a gente sugere, né? Porque quem precisa fazer a indicação é um fisioterapeuta, é o médico que está no dia a dia com a criança. A gente não conhece, a gente tem uma noção, porque as crianças com paralisia cerebral têm mais ou menos o mesmo pé. As crianças com síndrome de Down têm mais ou menos o mesmo pé. Então, assim, temos uma noção, mas a real do pezinho da criança está na mão do profissional que ela passa, né? Isso. Então, assim, a gente fica super feliz de saber, de ter esse feedback, né? Porque realmente é um direito da pessoa com deficiência múltipla intelectual ter um calçado estruturado, um calçado que vá trazer base de suporte adequada, porque evita muita coisa, evita dores, evita futuras cirurgias, evita que a criança caia, facilita para ela andar, para ela participar, para ela brincar, né? Muitas crianças colocam o calçado e falam, gente, eu não quero tirar, mãe, né? São os feedbacks diários que a gente recebe. Então, assim, eu fico muito feliz de verdade e muito grata por você compartilhar a sua história, né? Apesar de ter sido uma história não esperada, que ninguém espera tudo isso acontecer, mas a gente tem que olhar também o Luca hoje, né? Sim. A gente tem que trazer alegria para ele, a gente tem que trazer vida, a gente tem que trazer participação, né? A gente tem que mandar ele para escola. O Luquinha... Ele vai para a escola? Ainda não.
Tem que mandar ele pra escola. Ainda não. Vai. Aí é outro assunto. Aí é Outro podcast. Um passo de cada vez. Aí é outro assunto que já entra naquela questão, né, de inclusão, essas dificuldades. Eu morro de medo de levar ele para a escola e chegar lá e ele não ter aquele atendimento que ele precisa. Eu morro de medo disso. Eu ainda não estou preparada para isso, não. Ainda não encontrei uma escola que me passasse uma segurança, sabe? De, olha, pode trazer que ele vai estar seguro. Ah, não tem? Então, não tem. Não tem a perfeição. Por isso que Não eu tem. digo. Nem por vai isso- ter. Por isso que eu digo que aí já entra na inclusão, né? Que a gente só conhece na teoria. É. Na hora que Então- chegar lá, você vê que tem um amiguinho do dia que cuida dele, você vai... Ô, Maio, o ficar que feliz. que você tem, assim, para falar da sua participação como fisioterapeuta no dia a dia em relação aos calçados que as crianças usam da Playpé? Como você mesmo falou, né? A base de suporte pro físio é tudo, né? É a primeira coisa que a gente olha, seja sentado, além da cadeira, né? Ou seja em pé. Então, ela que vai proporcionar, se o pé estiver bem adequado, a gente está falando de estrutura, mas pensando no que acontece no cérebro, vai ajudar no corpo como um todo. Tá? Então, além dele proporcionar, né, de ser um produto esteticamente muito bonito, né? Sim. Ele vai poder intercalar entre a órtese. A órtese é fundamental, mas a gente vai intercalar, porque a criança não aguenta ficar o dia inteiro de órtese também. Não, e a gente também quer passear com a criança. A gente não Exato. quer andar com aquela órtese Exato. feia no shopping. Não cabe em qualquer calçado, né? Então, além de tudo, é um produto que facilitou demais para nós o calçado que abre a frente desafogou demais, porque é muito difícil um calçado que entrasse na órtese, né? Mas, além de tudo, a perfeição da questão do contraforte, de manter, de ter ali a indicação da onde a criança está pisando, de deixar o pé fixo. Então, é o que... de ser um produto nacional, né? A gente tem que esperar um produto de fora para chegar. Então, é um produto que proporciona muita coisa para a gente, que a gente usa também para treinar, porque não é todo treino que é feito de órtese, né? Então, a gente precisa também que esse pé receba estímulo do chão e a gente não pode deixar o pé de qualquer jeito, então a gente tá sempre com o calçado também, que proporciona muito benefício, na postura em pé principalmente. O Luca ama ficar de pé. Quando eu coloco ele de pé, nossa, a fisionomia dele muda. E eu não posso pôr descalço, né? Porque ele entorta demais o pezinho. E se a gente for pensar, né, conforme o desenvolvimento deles, o crescimento ósseo, a chance de ter muita deformidade é grande, é enorme. Então, conforme vai tendo crescimento, né? E a gente já tratar esse pezinho desde o começo, com bom calçado, é fundamental. E a gente ter esse privilégio de ter o produto daqui, né? Que nem fala. Bom, a gente consegue adquirir com facilidade, né? E a gente entrega, né, para todo o Brasil, chega em todo lugar mesmo. Todo lugar chega Playpé. Nós temos aí uma logística, né, um comercial preparado para receber todas as mãezinhas, todos os terapeutas, todos os médicos, todos os profissionais que costumam indicar aí a Playpé, tá? E para a gente ir finalizando, né, eu gostaria, assim, pensando nos direitos, na acessibilidade, na inclusão, né, em lutar pelo seu filho. Ele só tem 2 anos e meio, né? Tem muita coisa ainda para acontecer, igual você citou da escola. O que você tem, assim, o que você falaria para uma sociedade hoje? Para a sociedade? Uma sociedade. Como que a sociedade poderia... Como que você gostaria que a sociedade acolhesse o seu filho? Olha, nessa questão... É que nem eu falo assim, muita coisa ainda, pra mim, tá muito... Por causa da idade do Luca, muita coisa que eu acho que eu ainda vou passar. Que nem questão de... Eu já passo alguma coisa assim, de olhar torto, a questão de... Ai, vem uma criancinha, mamãe, ele é doentinho? Por que ele tá com isso no nariz quando o Luca usava sonda? E a mãe repreendeu o filho. Isso daí eu acho assim... incomoda. Incomoda mais do que você chegar na mãe e falar assim, mãe, minha neném tá querendo saber por que seu filho tá usando isso. Você explica pra ele? Eu acho que isso é mais bonito porque
você não tá fingindo que não tá vendo. Porque eu acho que o sentimento da mãe das crianças atípicas é um sentimento de não ser vista. Porque é normal, antes de eu ter um filho com deficiência, eu não enxergava deficiente. Parecia que não existia. Hoje em dia eu enxergo. Hoje em dia, eu me arrependo, assim, de não ter perguntado para minha amiga que tem um filho com deficiência, de ter conversado sobre o assunto, porque é normal a gente evitar o assunto. Mas só que é ruim, a mãe sente que você está evitando e fica uma coisa chata. Então, o que eu falo para a sociedade, você tem um filho que ficou com uma curiosidade porque viu alguém com deficiência, não repreende ele. Explica, porque explicar é você incluir. Se você explicar para o seu filho a condição do meu, você está incluindo o meu filho. Explica e fala, olha, ele precisa de um cuidado maior por causa que ele não anda. Ele é assim mesmo, ele sai com a cadeirinha, essa é a cadeirinha dele, ele tem que andar com essa cadeirinha. Se quiser pedir a explicação, incluir a mãe na conversa, melhor do que você repreender o seu filho porque ele ficou curioso por causa da deficiência do outro. Isso daí é essencial, as pessoas não fazem. E eu nem digo que é por preconceito. Não é por preconceito. É por medo mesmo de tocar no assunto, por medo da mãe achar ruim. Uhum. É uma coisa que... E é o contrário. Na verdade, a mãe quer ser acolhida. Isso, é o contrário. Ela quer contar a história dela, ela quer explicar, né? Eu não quero que seja uma coisa assim que evitado. Não precisa ser evitado. O Luca tem que ser incluído, não tem que ser evitado a historinha dele, né? Eu não tenho que ficar escondendo, não vou esconder nada dele. E ao contrário, e eu não digo que é preconceito, não é preconceito. É só medo da mãe achar ruim. E também tem outra questão das mães atípicas. A gente é taxada assim como ignorante, nervosas, né? Que chega fazendo escândalo no posto de saúde. Mas uma coisa que eu tô percebendo é que a gente vai sofrendo tanta dificuldade para resolver os problemas que você já chega já com a pedra na mão. Porque é tanta coisa assim simples que a gente poderia... A receita do meu filho é de uso contínuo. Venceu, eu vou ali no postinho tentar trocar porque eu preciso para hoje. Aí você vai lá e a médica e a mulher fala, não tem vaga. Para trocar uma receita, entendeu? São umas coisas simples que poderiam ser resolvidas e é por isso que a gente acaba se armando, a gente acaba querendo... A gente cria um escudo ali e já sai com... Por isso que a gente chama de guerreira, eu deixo de chamar de guerreira. É a Xena, né? É a Xena. Então a gente sai armada de casa mesmo, porque a gente só toma pedrada, é muito problema. Então não é só no serviço público, não. É no privado, não é. Política pública mesmo. É em todos, né? Então a gente acaba sendo taxada e eu acho que por isso que as pessoas têm medo de perguntar alguma coisa do nosso filho. Exato. E pensando no futuro, é difícil a gente idealizar um futuro, né? Tá tão difícil de viver o presente, quem dirá idealizar um futuro, né? Mas o Luca vai crescer, ele vai ficar adolescente, ele vai ficar um adulto. É difícil. Antes eu perguntava muito pra médica, pra neuro dele, doutora, mas e aí, o Luca vai andar? Doutora, e aí, o Luca, como é que vai ficar? Como que vai ser o futuro do Luca? E hoje eu penso, coitada da médica, né? Porque ela tinha que arrumar resposta pra mim, que hoje eu nem lembro mais as respostas dela. Mas, assim, uma pergunta que não tem resposta, na verdade. A gente, como mãe, e a gente, muitas vezes, a gente não quer ler, né? A gente quer o prognóstico. Isso, a gente não quer ler o prognóstico, a gente quer que a médica fale uma coisa boa pra gente. A gente quer ouvir da boca dela, olha, vai ficar tudo bem, fazer terapia. Porque, querendo ou não, é um combustível. Porque a gente já tá descarregada. É um combustível. Ela fala, não, o Luca vai voltar a comer sim. O Luca vai tomar líquido. É só a gente seguir firme, lutando, que uma hora vai acontecer. E gente para puxar para baixo tem demais. Então, a gente precisa de força pra gente continuar lutando, porque é prolongada essa luta aí. A Xena tem que estar tem que estar forte. E você é uma pessoa que trabalha, além de tudo, além de ser mãe do Luca, você é uma mulher, tem um marido, né, tem suas responsabilidades como profissional. Então, conciliar tudo isso também te traz
uma certa É bem difícil. rotina puxada, né? Bem difícil. Na verdade, a gente não tem rotina. A gente vive no automático. E é fazendo as coisas a hora que dá. Eu já passei muitas noites trabalhando. O Luca tá meio chatinho hoje, de dorzinha. Não tem como ele sentar do meu lado ali, porque eu levo ele pra minha salinha de trabalho. Ele fica sentado do meu lado quando ele tá muito bem, né? Pega um brinquedinho, ali ele fica uma horinha. Daqui a pouco chora, eu vou pra um lado, distraio. E a gente tá tentando... Agora a gente tá numa fase que a gente tá intercalando. O meu marido trabalha um dia, eu trabalho no outro. Pra poder ir cuidando do Luca dessa forma. Mas assim, dizer que tá sendo fácil, não tá. Eu, que nem falei, eu tava numa fase super depressiva. Eu queria desistir do meu trabalho pra ficar só cuidando do Luca. Mas meu marido falou assim, não. A psicóloga também falou assim, não, você tá pensando errado. Porque na minha cabeça, eu tava deixando de cuidar da forma que ele precisa. Só que a minha psicóloga falou assim, olha, tudo bem que você vai ser uma mãe em tempo integral, mas você não é fono, você não é fisioterapeuta, você não é TO, ele precisa de tudo isso. Como que você vai pagar tudo isso? Então, ajuda muito esse olhar de fora, porque o meu olhar é mais com o coração ali, de querer estar perto dele, de querer estar cuidando dele o tempo inteiro. E você tem seu tempo pra você? Não, pra mim não. Então tem que ter, Pra né? mim não, ainda não consegui me encaixar na agenda do Luca. É muito difícil. Mas eu tô melhorando, né? É que tudo tem um tempo pra gente começar a se cuidar de novo. Depois que eu ganhei o Luca, eu engordei 10 quilos. A alimentação é a pior possível, porque é mais rápida. Pro Luca, eu tenho tempo. Consigo fazer a alimentação dele bonitinha, do jeito que ele precisa, seguindo, né, as receitinhas. Pro Luca, eu tenho tempo. Agora, acaba que a gente vai ficando de lado mesmo. Tanto eu quanto meu marido. Que nem eu falo. Se eu fosse o homem da relação, certeza que eu já não tava mais nesse meio desse furacão. É uma loucura. Nossa vida é uma loucura. A gente não tem hora para nada. Então, a gente tem que cumprir a agenda de trabalho, tem que levar a Luca na terapia, não pode faltar. Os cuidados em casa, que qualquer criança nunca sai como programado, né? Questão de horários. E imagina uma criança que tem uma dificuldade maior. Então, é muito mais difícil. É muito mais difícil. É isso, né? É ser mãe e ser mãe de uma criança com necessidades, né? Eu tenho um bebê de 6 meses. Então, eu sei das necessidades dele, né? Ele também teve uma disfunção oral, teve uma disfunção cervical pelo posicionamento do útero que ele foi gerado. Ele também faz fono, ele também faz TO. Ainda mais eu, imagina. Sim. Já tenho um olhar mais refinado. Ele não tem nada, mas se você olhar assim, ele é um bebê. Mas assim, eu tenho um olhar refinado e eu quero, né, que ele se desenvolva. Então, eu falo, a gente já não, por si só, virou mãe, virou uma chave, né? Sim. A gente já tem toda a responsabilidade de ser mãe. E quando a criança vem com algumas demandas maiores, isso também toma bastante tempo, né? Nossa, eu hoje... É o tempo só pra eles, né? Só pra ele. Só pra eles. Eu faço cada coisa que eu nunca imaginei que eu faria, que é medir glicose de criança. Coisa que eu nem sonhei que um dia eu ia precisar fazer. Hoje em dia eu tenho que ter esse cuidado com o Luca. Quando ele teve uma fase que ele estava com a glicose dele alterada. Aí tive que aprender a fazer isso. Você aprende a fazer curativo em GTT. Você aprende a perguntar para as mães sobre qual pomadinha que é melhor, que o médico passou uma que não funciona. Aí você vai para o grupo das mães perguntar qual pomadinha que é melhor. E hoje em dia os cuidados com o Luca é muita coisa. É muito diferente de uma criança, né, comum, uma criança normal. Sim, né? Tem os cuidados da criança e das necessidades que ele trouxe decorrente ao que aconteceu, né? Isso. Má, agora só direcionando para Má, eu gostaria que você compartilhasse também com a gente algum caso que te marcou na sua história, assim, um caso. Deixa eu pensar. Tantos, né? Eu acho que
o que marcou foi, pode estar nome, foi mais num paciente nosso, chama Henrique, que eu vejo ele desde pequenininho, né? Então, desde os 8 ele entrou. 8 meses. 8 meses. Ele tem 11 anos. Então, ele tá com 11, então desde que ele entrou eu acompanho. Então, você trazendo toda essa história, eu vendo, né, tudo que pode ser dito ainda para você conseguir acompanhar o desenvolvimento, para que ocorra tudo no tempo certo. Então, isso traz muito a história dele para mim, que a gente conseguir pegar os estirões, pensando na física, né, pegar os estirões de crescimento para não ter uma deformidade, para fazer uma intervenção no momento certo, para orientar a mãe no momento certo. Na hora que ela estiver nessa fase que você está com a dificuldade, a gente conseguir direcionar para o setor certo. Então, são várias coisas que você traz na história e a gente vai vendo que é um momento que elas já passaram também e que você é uma história. Se repete, né? Com todas as mães, praticamente. É um processo dele que ele veio para a clínica sem sentar e a gente foi trabalhando todas as adaptações, o que ele poderia conquistar para conseguir falar as primeiras palavrinhas, para poder ir para a escola, para poder estar bem sentadinho na cadeira. Eu fui dentro do centro cirúrgico acompanhar a cirurgia dele. Que legal. Daí depois que ele saiu, eu acompanhei, eu que fiz a reabilitação dele. O que ele podia fazer naquele momento eu fazia, depois ia para a piscina, depois começou a ficar em pé, depois voltou a andar. Então, eu vejo muito dessa história que a gente é o terapeuta de primeiro contato, né? Fora o médico, a gente acho que é o mais humano que chega perto de vocês, né? Que abraça ali. Então, foi uma história bem... Dentro de várias, né? Já passou muito. E pensando assim, nos erros, né, Má, que a gente vê tanto nesse processo, que nem você ainda tá há 2 anos e meio, né? Como a gente já tá há 15 anos acompanhando crianças de todas as faixas etárias, a gente vê muito erro também nesse percurso. Muito mais acertos, né? Também respeitando a limitação da criança. A gente nunca pode exigir dela aquilo que ela não pode dar, que eu acho que isso é um respeito humano. Né? Todo mundo tem uma limitação. Eu tenho uma limitação. Se você pedir para eu jogar tênis, eu não vou jogar. Eu não sei. E eu também não quero e eu não gosto. Entende? Se eu exigir que a criança ande sozinha e ela não tiver essa condição, eu não posso exigir dela. Porque ela não tem... Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, eu acho que, em primeiro lugar, assim, dos erros que a gente vê... eu sei que a família, ela sempre vai ter uma expectativa muito alta, porque ela tem a imagem do típico, né? Ela tem a imagem de nós, da gente andando, da gente falando, é isso que a gente tem. Mas, às vezes, a criança não vai conseguir alcançar desta maneira. Ela vai andar? Vai, com suporte, com um andador. Ela vai conseguir falar? Vai. De repente, ela vai precisar de um recurso de comunicação alternativa para conseguir falar. Então, a gente dá possibilidades, né? E muitas vezes os erros das famílias, né? Porque é até uma das perguntas aqui, né? Quais são os erros mais comuns que a gente vê, assim, no dia a dia das famílias. Talvez eu nem seja como um erro, mas uma expectativa muito alta de esperar que a criança dê aquilo que ela não consegue dar. E isso você sobrecarrega a criança numa responsabilidade muito grande. Vamos pensar num caso, né, que está escrito aqui um caso que nos lembre, né? Cite algum caso. Então, pensando num caso de uma criança que tem dificuldade de socialização, né? Ela não consegue socializar, brincar com outras crianças. Isso é uma limitação dela. E aí, a família quer que a criança socialize, que ela brinque, que ela faça. E exige, e horas de terapias, e intervenção, e vai em não sei quantos médicos, e quer que a criança entregue aquilo. Mas muitas vezes a criança não consegue. Por isso que trabalhar com crianças que têm uma deficiência múltipla ou intelectual, a gente tem que pensar primeiro nas limitações. Ela tem uma limitação. Mas o que ela tem de bom? Quais são as capacidades dela? De repente, ela não consegue brincar num lugar que tem 10 crianças, mas um ali com uma criança ela brinca.
Então é isso que ela vai oferecer para você e ela vai fazer. Mas a família quer que ela brinque com 10 crianças. Eu consigo citar o caso do Luquinha nessa parte, porque eu quis fazer uma festinha para ele de 2 aninhos. Eu achei que a gente ia tirar fotos maravilhosas do Luca todo feliz. Foi totalmente o contrário. Ele ficou parado, assustado com aquela bagunça de criança. E a gente colocou uma piscina de bolinha, ele não conseguiu aproveitar. Ele não fez exatamente nada. Ele ficou estagnado, assim, ó, com barulho. Resumindo, eu me tranquei dentro de casa com ele e deixei o pau quebrar lá até acabar a festinha. Então, e a gente teve a experiência na festinha de 1 aninho dele, que foi só eu, ele e meu marido. E foi maravilhoso. Ele dava risada, ele batia palminha, a gente tirou um monte de foto. Foi um aniversário para ele super feliz. E esse que eu achei que seria maravilhoso, ele odiou. Porque ele ficou Ele não assustado. estava preparado, ele tinha uma limitação ali auditiva. Ele gosta de pessoas, muitas pessoas. Exato, ele tem uma limitação. Mas a gente pode trabalhar a limitação? Pode. Então, o que eu faria para o próximo ano? Vamos antecipar, vamos preparar o Luca para. Então, a gente vai trabalhar essa questão da sensibilidade auditiva, a gente vai trazer pessoas aos poucos, a gente vai preparar ele para essa festinha. Porque, realmente, você sair com a criança, ela tá ali, na casa dela, tranquila, só vocês 3. De repente, do nada, você coloca ela dentro de um ambiente cheio de gente, falando alto, né? A gente tinha um paciente que ele tinha dificuldade de se permanecer na sala de espera da clínica, porque tinha muita gente. Sim. A gente foi dessensibilizando isso, hoje ele entra e sai e fica super à vontade. Mas por quê? Existe uma preparação para isso. Então, dá para ter uma festinha de aniversário do jeito que você idealizou desse de 2 anos com 3. Dá para tentar novamente. Eu não desisto, o Matheus sabe. Eu não desisto Quantas nunca. no parabéns, né, que chorava? Hoje fica lotado os parabéns. Porque eu falei pro meu marido, eu falei, já desisto. Eu falei pra ele assim, eu falei, o de 3 anos vai ser só nós. Não dá. A gente tinha muita criança, assim, principalmente odiava o parabéns, né, Má? Só que daí a gente fazia o quê? Já desensibilizava lá na clínica. Então a gente juntava 3 pessoas, cantava o parabéns baixinho, colocava as bexigas, a criança chorava. Ah, beleza, tira do ambiente. Chorou, tira, não vamos forçar. Depois a gente foi trabalhando. Hoje? Aos pouquinhos. Hoje não vê a hora, dança festa junina e vai. Então dá para trabalhar. O físio vai trabalhar para pôr em pé, a fono para bater palma, a TO para bater palma, a psicocomportamento e a fono para soprar. Tem limitação que você fala assim, nossa, eu não vou conseguir, né, melhorar isso. Mas a gente melhora sim. Mas tem limitação que realmente a criança não entrega. E aí eu acho que é onde entra a frustração da família. Então, a gente tem que trabalhar com a realidade. Ok, você teve um momento que não foi legal. Beleza. O que nós vamos trabalhar em cima disso para que se torne legal? Menos aversivo para ele e mais confortável para vocês, que pelo menos vocês consigam ficar no ambiente até acabar a festa. Então, assim, é uma coisa que dá para trabalhar, né, em cima das limitações, mas eu sempre falo, o maior erro das famílias é a alta expectativa daquilo que a criança não pode entregar. E aí você leva uma responsabilidade muito grande para uma criança. E coitada dela. E já aconteceu comigo também. Uma vez nessa fase que eu estava em desespero, que eu achava que a quantidade de terapia ia acelerar o processo. Sobrecarregou. Teve um dia que eu marquei 3 terapias para ele. Num dia só. Foi uma de manhã e 2 à tarde. E quando ele estava na segunda terapia, ele começou a chorar. Ele começou a chorar e começou a se bater, ficou nervoso. E aí eu percebi. Aí eu falei pra filha dele, falei assim, eu acho que eu errei, porque eu marquei 3 terapias pra ele hoje, por isso que ele tá assim. Nunca mais eu fiz isso. E hoje eu entendo que não é a quantidade, não adianta eu sobrecarregar ele, porque eu acho que se ele tiver que sentar com 4 ou 5 aninhos, se eu sobrecarregar ele agora, ele vai sentar com 3. Minha cabeça funcionava assim. Quanto mais eu estimulasse... porque fala, quanto mais estímulos... Mas não é dessa forma. Mas a cabeça de mãe entende que é dessa forma? Exato. É por conta da expectativa muito alta. E a gente acaba cometendo alguns erros. E principalmente, cuidado para não cair na conversa de muito terapeuta que promete coisas.
né? Então, assim, a gente vê muito, né, Má? Sim. Entre nós, colegas dessa área, que para segurar o paciente mesmo, fica prometendo coisas, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a gente está sempre junto com as famílias, né? Existe... Olha, às vezes a gente fala muito mais com vocês, está muito mais próximo de vocês do que com as nossas famílias, né? Então, assim, acaba criando-se uma intimidade muito grande, então precisa ter um certo cuidado com o respeito entre terapeutas e família, e principalmente a criança. A criança não é minha, né, como terapeuta, então eu não posso ficar mandando nela, eu não posso ditar uma regra. Tem uma colega de trabalho no Brasil que eu fui avaliar um paciente dela e ela falou assim, não, ele não tem indicação de cirurgias, nada, ele não tem nada. Eu falei, mas quem define isso é o ortopedista. Eu não posso passar por cima do ortopedista, ela é só uma fisioterapeuta. Ela tem que respeitar a equipe multidisciplinar da criança, inclusive os médicos. Então, qual é a opinião médica diante disso? Então, tem muito terapeuta que se vê dono do caso da criança e não respeita a opinião de mais ninguém, né? E a família acaba caindo nessa conversa desse profissional e isso atrapalha todo o processo terapêutico. O que é para ser natural, o que é para ser leve, acaba sendo muito pesado, entende? E essa carga pesada tá na família. O Luca teve uma nutri... o Lucas sempre teve a disfagia, né? Só que eu não sabia. E teve uma fase que tanto a pediatra como a nutri falava, ele não come porque é normal, ele quer o leite. Você tem que forçar. Você tem que forçar. E era um terrorismo. Eu fazia um terrorismo. Ele chorava e eu chorava. E aí aquilo não dava certo. Aí daqui meia hora eu tava lá de novo. E hoje eu vejo que foi totalmente errado o jeito que elas mandaram eu fazer. Eu sofri muito nessa fase aí, e o Lucas sofreu mais do que eu, lógico. Porque ele tava sendo a vítima ali, ele tava sendo maltratado. Porque aquilo que eu fazia para tentar dar comida para ele enquanto ele chorava, era maltratar ele. Hoje eu vejo, o pior de tudo é que eu pedi muita ajuda, entendeu? Eu pedi muita ajuda para nutri, para médico, e eles falavam que era normal. É normal. Na introdução alimentar, o bebê recusa mesmo. O bebê recusa a comidinha. Se você abrir mão de insistir, ele vai querer a mamadeira. Então, tipo, eu acho que trataram muito o Luca como uma criança sem problema neurológico. Isso daí você pode falar para uma criança, talvez, né, que seja uma criança típica. Ah, ele tá fazendo isso porque ele não quer provar outras coisas. Mas no caso de uma criança com lesão neurológica, não era para você já saber que isso é comum, que isso acontece. Então, vamos lá, vamos investigar se é isso. O Luca não teve. Então, eu fiquei fazendo aquele terrorismo de forçar comida nele. E foi horrível. Hoje tem vídeo que eu postei dele, né, fazendo esse terrorismo aí, essa coisa que maltratava ele e me maltratava com orientação médica. Eu fiz tudo isso com ele com orientação médica. Isso que eu fico assim, abismada, porque não foi porque eu quis. Foi os profissionais que me orientaram, entendeu? Porque o profissional, ele impõe uma posição, e aí você pensa assim, nossa, ele estudou, ele sabe. Eu vou seguir a orientação. É por isso que eu falo que hoje eu não acredito de olhos fechados em médico. Hoje tem a Nutri que acompanha ele hoje. Ela é muito boa, e aí quando eu cheguei nela eu contei, ela falou assim, nossa, foi totalmente errado o atendimento que eles te deram. Nunca você pode forçar, por isso que ele pegou um trauma da colher, eu ia com a colher e fechava, porque o que eu fazia com ele era um terrorismo, com ele e comigo, era horrível. Eu me sentia horrível por não conseguir dar comida, me sentia horrível por ele estar ali. No momento que era para ser bom, de alimentar, ele chorava horrores. Ai, gente, era um terror. Um terror. Tudo por... E não foi por falta de eu procurar ajuda. Eu procurei muita ajuda, mas eu só encontrei profissional que me desse... Agora você tá bem. Agora tá tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, né? Agora tá tudo bem.
Agora ele tá bem atendido, graças a Deus. Ah, então fica firme aí, Permanece né? aí. Fica firme, tô Esse firme. pessoal. E Igual conta com a gelatina. gente, né? E conta com a gente Tô também. firme igual a gelatina, mas tô aí. Não, hoje em dia tá tudo bem, graças a Deus. O Luquinha tem uma. E o que uma o Luca equipe boa. gosta? O que vocês fazem? Ah, Em casa, de final de semana? O que ele gosta? O Luca gosta de passear. Ele gosta de andar de carro. Ai, que delícia. Ele gosta, o pai dele brinca assim de mexer o volante do carro, ele dá gargalhada. Ele gosta de bagunça. Gosta O Luca de gosta de bagunça. Eita. Eu Menino, coloco né? ele. Tá Eu falei pra bagunça. minha irmã, agora ele tá sabendo até escolher quem vai dar a comidinha pra ele. Se tem uma irmã minha em casa e eu tô dando a comidinha, ele começa a fazer graça comigo, começa a jogar a comidinha pra fora. Não quer. Aí não quer. Aí eu dou pra minha irmã dar pra ele, ele pega e come tudo. Hoje ele tá tendo atitudes. Escolhas, né? Escolhas. Antes ele Atitudes, não... voz. Nós estamos dando uma oportunidade para ele. Isso é uma capacidade. Hoje eu percebo O que ele Luca- entende muita coisa. O Luca tem capacidade de compreender e escolher com quem ele quer comer. Isso é uma capacidade. Hoje eu entendo. Antes eu tinha dúvida se ele estava entendendo. Hoje eu não tenho dúvida. O Luca entende e ele faz as escolhas dele. A gente precisa dar uma comunicação alternativa. A fono dele trabalha com ele, trabalha com a CA, Ele tá o iPad, então, ou a pranchinha de papel. no momento ele só tá com fono da disfagia. Ah, então, você procura uma fono de linguagem próximo aí de você, que trabalhe com comunicação alternativa. Você vai ver se dá voz para esse menino. Então, e hoje ele tá, graças a Deus, ele começou a comer a papinha, né? Tá começando a comer o pastorzinho. Nossa, uma conquista grande. É. Ele comer a papinha. Uma criança disfágica, sim. E é ele uma tá, conquista grande. ele tá muito feliz. E aceitar, né? Ser alimentado por outra pessoa. Depois também é a gente bom. passou pela fase de aceitar a gastrostomia, que também é outra coisa difícil. Outra coisa difícil. E o que você tem para falar para as mães sobre gastrostomia? Isso é muito O que eu importante. tenho pra falar é o que eu achei. O pré, quando a primeira vez que você ouviu gastrostomia, Então, a depois primeira- que você pôs, como é que foi? Olha, a primeira vez que eu ouvi essa palavra, eu já me assustei. Eu achei que eu estaria limitando o Luca a nunca comer via oral, colocando uma gastrostomia nele. Eu entrei em pânico, eu achava que, olha, eu vou tirar dele a chance de um dia ele comer pela boca. Era isso que eu pensava. Eu não queria de jeito nenhum colocar gastrostomia nele. Eu não queria. E aí, depois que colocou, foi a melhor coisa que eu fiz. Depois que colocou, depois que fez a gastrostomia, porque a gente vivia um filme de terror na hora de dar medicação pro Luca. Eu dava medicação pra ele, muitas vezes ele vomitava. Medicação de horário, de crise, que não podia atrasar. Às vezes, teve medicação que ele chegou a vomitar 7 vezes. E aí eu ficava naquela, será que o organismo absorveu alguma coisa? Será que eu repito a mesma dosagem? E ele toma 4 medicações. Aí criança vomita. E quando a criança vomita na última medicação? Você não sabe se vomitou as anteriores. É muita decisão difícil que você tem que tomar. Aí você fala assim, meu Deus, logo a gastrostomia, né? Porque você Então, garante a qualidade de vida E dele. depois da gastrostomia, nunca mais aconteceu. Exato. Nada disso. Exato. Nunca mais aconteceu. Fora a qualidade de vida, o peso, a resistência para as terapias. Uma Exato. criança desnutrida não dá. Exato. Depois da gastrostomia, o Luca fez aquela com válvula anti-refluxo. O Luca nunca mais teve refluxo, que ele sofria muito com isso. Muito. Ele ganhou peso. Ele tá forte. Eu percebo ele forte. O pescocinho dele tá forte. Ele tá interagindo muito nas terapias e em tudo, em casa também, com todo mundo. Mudou demais, demais, demais. O que eu digo para as mães é não tenham medo. É só mais uma coisa para auxiliar a criança. Não tá limitando ele a comer só pela gastrostomia. É muito contrário, o Luca, depois que fez a GTT, continuou com os estímulos de fome e ele começou a comer pastoso via oral. Não tá limitando. Eu tive esse pensamento também quando foi para eu aceitar a cadeira de roda. Eu ia falar agora. Mesma É coisa. bem parecido, né? Eu não quis. Eu falei pra TO dele, eu falei, não faz o pedido, eu não quero cadeira de roda. Eu não vou colocar o Luca numa cadeira de roda, porque eu tô limitando ele a não andar. Eu pensava assim. Uhum. E eu tenho certeza, eu já ouvi muita mãe falar a mesma coisa, elas pensam do mesmo jeito. Parece que a gente tá ali dando um diagnóstico. Toma, você não vai andar. Senta na cadeira.
Mas não tem nada a ver. É um auxílio para eu sair com ele. Ele tá pesado, ele tá com 12 quilos. Então, é um auxílio para eu sair com ele. Hoje eu entendo. E a prevenção de muita coisa, né? A criança no colo pode trazer muitas deformidades. Nós precisamos que as crianças estejam adequadamente posicionadas, seja numa cadeira de rodas, seja com calçado playpé, seja com um andador adequado. Um colete. A criança precisa estar bem posicionada para ela ter qualidade de vida e evitar futuras cirurgias, né? Pois é, então, tem coisa que demora muito. É que a gente fala muito de preconceito dos outros, né? Mas a gente, como mãe, também tem preconceito. Porque eu tive preconceito da cadeira de roda. É que a gente quer ser assertiva, né? Eu tive preconceito da GTT, não, né? Tudo isso é um preconceito misturado com medo. Medo é defesa, né? É uma defesa. E no final das contas, a gente tem que procurar o que é melhor pro Luca. O que é melhor pro Luca? Pra mim, seria melhor ele estar sem a GTT, mas e pra ele? Isso. Pra mim, seria melhor ele estar no meu colo do que eu carregando uma cadeira de roda que pesa 20 quilos. Mas e as costinhas dele? E as cirurgias depois de deformidade? Então, a gente tem que pensar no que é melhor pra eles. Isso. E, infelizmente, não é a nossa vontade que tem que ser feita, né? Isso, é empatia, é respeito com o próximo. Por mais que seja nosso filho, a decisão é nossa, mas a gente tem que pensar. E se fôssemos nós no lugar deles? O que seria melhor para mim? O que é melhor para ele? Isso. É isso. Você falou tudo. Eu acho que isso a gente finaliza aqui com essa fala muito importante. Foi um bate-papo muito legal. Eu adoro falar sobre as crianças, principalmente quando tem essa visão da família, né? Porque a família é muito importante, porque a decisão final é de vocês. Eu posso palpitar como terapeuta, o médico pode falar, mas a decisão final é da família. Então, se você toma a decisão de pôr uma GTT ou de não pôr, cada decisão que você toma vai gerar um impacto. Sim. Isso vai gerar consequências ou coisas boas. Então, assim, né, é muito o peso realmente todo, né, fica nas costas da família. E como que a gente passa por esse processo de uma forma mais leve? Como que a família vai passar por isso de uma forma mais leve, sem ter tanta cobrança, sem ser tão pesado? Eu acho que até eu acho que só ficou um pouco mais fácil da gente levar a vida depois que a gente aceitou tudo o que aconteceu, aceitou o diagnóstico e aceitar o prognóstico, né? Que é o que pode ser. Aceita o que vier. O importante é o Luca estar com a gente. Esses dias eu estava falando com uma cliente sobre milagre, porque entrou uma mãe em contato comigo, uma pessoa que eu conheço, terceiro filho, depois de 12 anos da segunda. Não foi uma gestação planejada e a criança está vindo com deficiência, ela já descobriu. No segundo morfológico já foi dado o diagnóstico de mielomeningocele, uma formação da coluna. E essa mãe me procurou porque ela tem uma referência na cidade, então ela queria uma referência de um médico para fazer a cirurgia intraútero. E eu conversando com essa mãe, e né, ela tá grávida ainda, e o que ela trouxe? Eu tô no luto, eu não tô aceitando, eu não aceito que isso está acontecendo comigo. E aí, você imagina o que essa mãe tá passando, né? Porque você descobriu depois de 1 ano, depois de 2 anos, tudo bem, é pesado, mas na gestação onde você tá gestando, né? Você não tá vendo aquele bebê, você não sabe o que tá acontecendo, você já cria um bloqueio ali com a criança, né? Coisas que ninguém espera, ninguém quer. E aí eu conversando com essa mãe, né? E eu trouxe para ela. Eu falei assim, olha, você sabe qual é o prognóstico dessa criança? O que vai acontecer? Ela, não, eu espero que eu fazendo essa cirurgia o quanto antes, essa criança não venha com sequelas. Eu disse, sem sequelas não vai dar, né? Quais são as potencialidades dessa criança? Por exemplo, ela vai conversar, ela vai ter uma parte cognitiva, se der tudo certo, normal, porque passa por várias cirurgias, né? Então não pode ter complicação para afetar o sistema nervoso, porque afeta a sua coluna, né? Só que da cintura para baixo,
ela vai ter bastante complicações, não vai conseguir caminhar, ou ela vai ser cadeirante, ou ela vai caminhar com bastante dificuldade. Ela, não, já li tudo. Mas, assim, ela falou, é muito novo para mim. Eu não vivo esse mundo. E como que eu vou viver nesse mundo agora? Então eu falei assim, você vai descobrir e você vai conseguir. Tá tudo dentro da sua cabeça. É tudo como você vai levar essa situação agora. Porque, no final das contas, a sua filha não tem culpa do que ela teve. Tudo, o amor seu por ela, o afeto, isso vai também favorecer ou desfavorecer no desenvolvimento ainda do útero e quando ela nascer. E isso, o mundo vai ser terapias 100% com ela, né? Uma dedicação muito exclusiva. E aí, são situações delicadas, né? São. É muito delicado, mas que eu, depois conversando sobre milagre, com uma outra cliente que tem uma filha com o mesmo diagnóstico, que já tem 12 anos, ela falou, Bárbara, você sabe qual é o significado do milagre? O milagre é você saber viver o processo. Então, assim, seu filho já não morreu, ele tá vivo, e já é um milagre. Seu filho voltou a comer pastoso, né? Ele já é um milagre. Ele parou de broncoaspirar. Isso já é um milagre, você não precisa enfrentar uma UTI. Então, é saber viver o processo dos milagres que acontece. É de você ir num médico e o médico ser assertivo e fizer um procedimento bom. É você achar uma clínica de reabilitação competente. Isso já faz parte do milagre. Então, muitas vezes a gente acha que o milagre, né, é como levantar da cadeira e sair andando. Né? Que é essa referência que a gente tem. Mas, na verdade, não. O milagre são os processos que a gente passa e que acontece de bom. E que evita muita coisa. Então, só de você ter seu filho na sua casa, dormindo todos os dias com você, já é um milagre. Ele podia ser um morador de hospital. Quando eu fazia Unicamp, a gente dava plantão no hospital, eu tinha criança que morava lá há 10 anos. Sabe onde era a casa da família? Na Unicamp. Nossa. Mas era morador do hospital. Às vezes meu marido, que nem ontem mesmo, ele tava reclamando de alguma coisa, da correria. Ele reclamou da correria. Aí eu peguei e falei assim, a gente poderia estar internado agora no hospital com o Luca. Exato. Seria melhor do que estar aqui? Acabou a reclamação na hora. Isso já é um milagre, exato. E eu tenho uma cliente, Nama, ela é muito grave, ela é bem grave. A criança é bem severa. E ela tinha mais de 200 crises convulsivas por dia. Ela ficava a maior parte do tempo convulsionando do que não convulsionando. Era uma convulsão severa. E eu tenho um tratamento lá na clínica, que os médicos falaram, é melhor não fazer, porque não. Eu falei, mas, a medicação não tá mais fazendo efeito? Não tem mais medicação fazendo efeito, a menina não para de convulsionar. Eu falei assim, você confia em mim, tá? Vou fazer o tratamento. Aí ela assim, eu confio, só que assim, eu vou te falar, é a única filha que eu tenho. Com 200 crises convulsivas ou não, ela é minha única filha. E eu não quero perder ela. Então, assim, independente da situação, você fala, nossa, é uma criança, né, grave, tudo. Mas ela tem uma mãe. Essa criança tem alguém que ama ela. Sim, independente dos problemas que a gente tem todos os dias. Não é? A gente quer que a criança, eu quero que o Luca esteja comigo. Com você, independente. De eu estar na UTI, de tudo que eu vou ter que enfrentar. Eu quero que ele esteja comigo. Exato. Então, são casos que a gente passa aí no dia a dia, que a gente tá com as famílias sempre acolhendo, dando suporte. E que você também, assim, nessa trajetória, né, do Luquinha, conquistem aí coisas boas, vivencie momentos bons, né? Os momentos difíceis vêm pra gente crescer, amadurecer. Pra superar e passar e não ficar remoendo, né? Não, passou, vamos pra frente. Eu tenho uma sócia lá em São Paulo, na clínica de São Paulo, que ela fala, vamos pra frente. Hoje não deu bom, mas vamos pra frente que amanhã vai dar.
Então é isso, acho que vivendo um dia por vez, né? Com certeza. Depois que a gente começou a viver dessa forma, ficou mais leve a maternidade. Porque era muito pesada, porque eu vivia chorando por causa dos problemas. Que, pode ter isso, pode ter aquilo. Mas que também é normal, eu acho que precisa. Acho que é um tempo, né? É um processo, né? É um processo. E o processo, às vezes, vai vir o down, né? Você tá no up hoje, beleza, tá tudo bem. Se amanhã ele pega uma febrinha, uma gripe, você já vem e fica meio tristonha. Fala assim, hoje tô triste, hoje ele tá com febre e tal, não sei o quê. Eu acho que é o processo. Nunca vai estar linear. Não. Eu falo, a criança atípica, ela sempre vai ter ajustes. Todos os dias. Se você for na minha clínica, eu vou falar uma coisa que nunca nenhum terapeuta te falou. Se você for na outra clínica, o outro vai te falar, olha, por que você não faz assim, por que você não vai... Eu falo, sempre tem ajustes. Mesmo crianças que estão com a gente 12 anos, esse momento é o quê? Tem uma criança nossa que nunca deu problema de moldar órtices. Agora, nenhuma órtices fica bom no pé do menino. Tá, vamos viver isso agora, vamos resolver, porque que não tá moldando, né? Então, assim, eu sempre falo, é ajustes o tempo todo. E vamos viver. Vamos viver e fazer a maternidade mais leve. Graças a Deus eu tô conseguindo deixar um pouco mais leve. Que bom. Não tô vivendo num pesadelo igual eu vivia. Às vezes eu falo pro meu marido assim, olha, vamos pôr uma coisa na nossa cabeça? Se tá muito difícil e se tá fazendo a gente sofrer pra seguir tal orientação de tal profissional, é porque não tá certo. Igual aconteceu com a nutricionista, né? A primeira. Naquela época eu ainda não entendia, ele tava pequenininho. Mas hoje eu levo isso. Se tá difícil, então vamos mexer nisso aí. Vamos fazer ficar mais fácil. E eu preciso levar isso pro profissional. Isso. Tá muito difícil o que você tá me pedindo e precisamos juntos achar uma outra alternativa. É desse jeito que eu tô tentando fazer agora, por isso que tá ficando um pouco mais leve. A transparência e a verdade da família com a equipe terapêutica é muito importante. Finalizamos o nosso primeiro podcast Playpé na semana de 21 a 28 de agosto, que se comemora nacionalmente a conscientização sobre a pessoa com deficiência múltipla intelectual. Hoje, nesse podcast, tivemos pessoas incríveis aqui compartilhando suas histórias, experiências e rotina do dia a dia. E para fechar a semana com chave de ouro, nós finalizaremos com o teatro espetáculo Mágico de Oz, no Teatro Vitória, em Limeira, às 19 horas. Esse espetáculo será feito pela equipe do SBT, da Dalila de Nóbrega, juntamente com o Centro Intensiva de Limeira, que farão parte do elenco pessoas com deficiência múltipla e intelectual. Então, nós estamos muito felizes porque a Playpé é um dos patrocinadores desse grande evento. Então, você que esteve com a gente nesse podcast, ficou até o final, gostou, deixa seu like, comente. Vai lá também no @cantinho do Luca com 2C e não perca a oportunidade de conhecer essa mãe incrível e compartilhar sua história com ela. Vocês serão as melhores amigas e tudo isso. Muito obrigada. Tchau. Pra hoje.